Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Antes da aula de hoje, quero pedir, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esta aula nas redes sociais para fortalecer a educação aqui na Costa TV. E vamos para a aula de hoje. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco, fazer a parte teórica de produtos notáveis e fatoração. Então, a gente vai trabalhar com produtos notáveis e fatoração na aula de hoje. Os produtos notáveis, então, são expressões algébricas. O que é uma expressão algébrica? Uma expressão que utiliza letra e número, utilizada em muitos cálculos matemáticos. Por exemplo, nas equações de primeiro e de segundo grau. No segundo grau, por exemplo, dá para a gente usar essa parte de produto notável e fatoração para a gente descobrir a raiz, tá? O termo notável refere-se à importância e notabilidade desses conceitos para a área da matemática. Antes de sabermos suas propriedades, é importante estar atento a alguns conceitos importantes. Então, vamos lá. Quadrado é elevado, toda vez que eu falar em quadrado, vai ser elevado a 2. Então, x ao quadrado. X elevado a 2. X ao cubo, aqui, ó, elevado a 3. Diferença, subtração, menos. E produto, pessoal, toda vez que falar em produto, eu estou falando em multiplicação. Ok? Bom, propriedade dos produtos notáveis. Quadrado da soma de dois termos. O que é isso? Quadrado da soma de dois termos é representado pela seguinte expressão. Então, eu tenho aqui, ó, o quadrado da soma de dois termos. Então, eu vou ter a soma de A mais B e isso elevado ao quadrado. E o que esse produto notável é? Ele representa o produto de A mais B vezes A mais B, tá? Então, isso aqui é interessante, se conseguir memorizar isso, fica mais fácil. Então, quando eu tenho uma expressão A mais B ao quadrado, isso é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B. Logo, ao aplicar a propriedade distributiva, temos que... então, quando eu fazer isso aqui, então vamos lá por partes. A ao quadrado, vamos pensar aqui em cima. Se eu tenho um número, 3 ao quadrado, por exemplo, o que é isso? 3 vezes 3. Se eu tenho A ao quadrado, A mais B elevado ao quadrado, é o quê? É uma multiplicação, potência, é uma multiplicação de fatores iguais. Então, eu vou multiplicar quem? A mais B vezes A mais B. Isso é a mesma coisa que A mais B ao quadrado. Só que quando eu faço essa multiplicação aqui, ó, fazendo aqui o chuveirinho, então vamos lá, o A vai multiplicar o A vai multiplicar o B. Depois o B vai multiplicar o A e vai multiplicar o B. Então, A vezes A dá A ao quadrado, certo? A mais vezes mais é mais, A vezes B, AB. Depois o B vezes A, eu posso inverter a ordem, mais vezes mais, e posso escrever também como A vezes B. Por quê? Aqui, pessoal, quando não tem sinal de mais e menos entre as letras, é uma multiplicação, é um produto. E no produto da multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz A vezes B ou B vezes A, tá? Mais vezes mais, e B vezes B, B ao quadrado, tá? Só que aqui no meio tem dois termos semelhantes. Então, vai ficar ao quadrado. Aqui, ó, AB mais AB vai ficar o quê? Mais 2AB mais B ao quadrado, tá? Então, quando a gente aplica a propriedade distributiva, o que é isso? Fazer o famoso chuveirinho, a gente chega nesse termo aqui, ó. Então, quando eu tenho aqui, e aí é importante a gente memorizar isso aqui. Então, assim, ó, o quadrado do primeiro termo, então eu vou ter aqui, o primeiro termo é A, o segundo termo é B. Então, eu vou ter o quadrado do primeiro termo. Então, qualquer um que tiver no lugar de A aqui vai ficar elevado ao quadrado. É somado ao dobro do primeiro termo pelo segundo. Então, vai ser sempre 2 aqui, vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Por fim, somado ao quadrado do segundo termo, que nesse caso é B, vai ficar B ao quadrado. Então, como que eu memorizo? É o quadrado do primeiro, no caso, quando é mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok, pessoal? E o quadrado da diferença de dois termos? Basicamente a mesma coisa, só que agora eu vou ter um sinal de menos no meio. Então, fazendo aqui o chuveirinho, ó, A vezes A vezes B, A ao quadrado, mais AB. Aliás, aqui, mais do A vezes o menos do B, é menos aqui. Então, eu vou apagar aqui esse mais, e aqui é menos, tá? Então, vai ficar ao quadrado, menos. Menos B vezes A é a mesma coisa que menos vezes mais, menos. B vezes A é a mesma coisa que A, B. E menos vezes menos mais B vezes B, B ao quadrado. Então, vai ficar ao quadrado, juntando aqui, ó, menos AB com menos AB, menos 2AB, mais B ao quadrado.
Logo, quando eu tenho aqui A menos B elevado ao quadrado, eu vou ter o quê? Isso é igual ao quadrado do primeiro, subtraído ao dobro do produto do primeiro pelo segundo e somado ao quadrado do segundo termo. Então, se vocês repararem aqui, fazer um resuminho aqui, ó, se vocês repararem é o seguinte, eu posso memorizar de uma forma mais simplificada. Da seguinte forma, eu vou ter A mais ou menos B elevado ao quadrado. Qual que vai ser o produto notável disso aqui? Vai ser o quadrado do primeiro mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais B ao quadrado. Ou seja, fica mais fácil, eu junto os dois então e memorizo em um só. E então, quando o sinal aqui do meio for mais, vai ser mais aqui antes do 2. Se for menos, vai ser menos antes do 2. Então, aqui é uma forma simplificada desses dois. Ok, pessoal? O produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu vou ter o produto da soma, então, A mais B, pela diferença de dois termos, A menos B. Então, aqui é o seguinte, quando eu tiver o primeiro termo elevado ao quadrado, menos o segundo termo elevado ao quadrado, e não tem nada no meio, só tem os dois elevados ao quadrado, e isso aqui pode ser escrito da seguinte forma, o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo, tá? Note-se que, ao aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, o resultado da expressão é a subtração do quadrado do primeiro e do segundo. Então, se eu fizer aqui o chuveirinho, vai ficar A ao quadrado, A vezes A mais vezes menos, menos, A vezes B, AB. Aqui mais vezes mais, B vezes A é a mesma coisa que AB, e mais vezes menos, menos, B vezes B, B ao quadrado. Só que repare que aqui no meio eu tenho menos AB mais AB, eu posso cortar, então vai sobrar quem? A ao quadrado menos B ao quadrado. Ok, pessoal? Essa é a ideia. É isso que está dizendo ali. E vou ter o cubo da soma de dois termos. Essa aqui já é mais chatinha de memorizar, tá? Porque já envolve mais termos. Mas, se você conseguir memorizar, principalmente quem for fazer prova militar, fica mais fácil cair esse tipo de questão. Se você tiver em mente, você não fica perdendo tempo deduzindo essas fórmulas, tá? Porque essas fórmulas, pessoal, a gente consegue deduzir se a gente não lembrar. É só eu fazer ali a distributiva, mas fazendo o chuveirinho. Mas se eu tiver em mente, eu consigo resolver mais rápido, sem perder tempo ficar deduzindo a fórmula, tá? Então, o cubo da soma de dois termos é representado pela seguinte expressão. Então, A mais B é o cubo. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 4 elevado ao cubo é o quê? 4 vezes 4 vezes 4. Potência é uma multiplicação de bases iguais. Aqui, se eu tenho A mais B elevado ao cubo é o quê? A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Só que quando eu faço a distributiva aqui, pessoal, essa primeira aqui eu já tenho. Ó. Quando eu somo essas duas aqui, ó, eu já tenho A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E agora eu teria que multiplicar, fazer outra distributiva por essa aqui, ó. Aqui, para o vídeo não ficar longo, eu não vou fazer essa distributiva. Vocês podem, claro, em casa, aí fazer essa distributiva. Mas se você fazer o chuveirinho, esse A ao quadrado multiplicar A multiplicar B, depois o 2AB multiplicar A multiplicar B, e depois o B ao quadrado multiplicar A multiplicar B, você vai chegar exatamente a essa resposta aqui, ó. A ao cubo mais 3A ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado, mais B ao cubo, ok? Dessa forma, então vai ser o cubo do primeiro termo, é somado ao triplo do produto do quadrado do primeiro termo pelo segundo termo e o triplo do produto do primeiro termo pelo quadrado do segundo termo. Por fim, ele é somado ao cubo do segundo termo. Então, memorizando, vai ficar o seguinte. Vai ficar o primeiro ao cubo mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3. Então, o 3 repete aqui no meio. O primeiro vezes o quadrado do segundo mais o cubo. Então, aqui vai ser o seguinte. Eu comecei por A, certo? Então, vai vir A elevado a 3, A elevado a 2, A elevado a 1 e não tem A. E o B vai ser o contrário. Não tem B, B elevado a 1, B elevado a 2, B elevado a 3. Então, o A vem decrescendo o expoente e o B, o segundo termo, vai crescendo o expoente. E aqui no meio vai aparecer o 3 multiplicando. Ok, pessoal? Então, é uma forma de memorizar. A mesma coisa aqui, pessoal, vai ser o A menos B elevado ao cubo, que é a mesma coisa. Fazendo essa distributiva aqui, vai chegar nesse valor aqui. Só que agora, o que mudou para a anterior é a mesma formação da anterior, mas repare que agora eu vou ter um sinal de menos antes de um 3 e o sinal antes de menos do B ao quadrado. Então, se vocês repararem, a fórmula é basicamente a mesma. Então, fazendo aqui, vamos fazer um resuminho aqui. Ó. Então, vai ficar A
mais ou menos b ao cubo. Vai ficar o quê? A ao cubo, mais ou menos 3 ao quadrado b, mais, aqui no meio vai ser sempre mais, 3ab ao quadrado, menos, mais ou menos aqui, b ao cubo. Então, vamos lá. Aqui dá para memorizar assim. Então, o mais aqui no meio sempre vai ser mais, aqui antes do a sempre vai ser mais. Aqui, antes do segundo membro, então, se for mais aqui no meio, aqui é mais. Se for menos, menos. Lá no final, antes do b ao cubo, a mesma coisa. Se for mais, vai ser mais. Se for menos, vai ser menos. Então, tá aí uma forma de você memorizar. É o quadrado do primeiro, mais ou menos 3 vezes é o cubo do primeiro termo, mais ou menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais ou menos o segundo ao cubo. Ok, pessoal? Então, essa é a parte de produtos notáveis. Agora, nós vamos para a parte de fatoração de polinômios. Na verdade, fatoração vai ser o inverso do produto notável, tá? Mas não só isso, né? Algumas partes vai ser o inverso. Mas a gente vai ter outras coisas aí na parte da fatoração que vamos ver. Fatoração é um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão como produto de fatores. Então, o que é fatoração? Eu vou ter lá um trinômio, um binômio, um polinômio e vou tentar transformar isso aqui em um produto, ou seja, numa multiplicação de fatores, tá? Não necessariamente fatores iguais. Ao escrever um polinômio como uma multiplicação de outros polinômios, frequentemente conseguimos simplificar a expressão. Ela fica mais simples, tá? Bom, primeiro caso aqui, fator comum de evidência. Usamos esse tipo de fatoração quando existe um fator que se repete em todos os termos do polinômio. Por isso que é chamado fator comum em evidência, tá? Ele é comum a todos. Esse fator, que pode conter números e letras, será colocado na frente dos parentes. Dentro dos parentes ficará o resultado da divisão de cada termo do polinômio pelo fator comum. Então, vamos para os exemplos. Quer dizer, antes dos exemplos, vamos olhar aqui a prática. Na prática, vamos fazer o seguinte passo. Primeiro passo, eu vou identificar se existe algum número que divide todos os coeficientes. O que é coeficiente? É a parte numérica antes da letra do polinômio e letras que se repetem em todos os termos. Então, eu vou olhar se tem um divisor comum de todos os números, de todos os coeficientes, e vou ver se a letra repete em todos. Beleza. Identifiquei que tem, vou colocar os fatores comuns, números e letra, na frente do parênteses, em evidência, ou seja, ele vai ficar antes. Colocar dentro dos parênteses o resultado da divisão de cada fator do polinômio pelo fator que está em evidência. No caso das letras, usamos aquela regra de divisão de mesma base, ou seja, repete a base e subtrai os expoentes. Exemplo, então eu quero fatorar aqui. Primeira coisa, eu vou olhar se tem alguém que divide todos aqui. Se eu olhar, o 12, o 6 e o 9, está tudo na tabuada do 3. Então, o 3 divide todos eles. É um fator comum. E as letras não se repetem. Então, o único fator comum vai ser o 3. E depois eu vou dividindo. Então, fazendo a divisão aqui, vai ser 12x dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, vai ficar 4x. Depois eu pego o 6y e divido por 3. 6 dividido por 3, 2. A letra eu só repito que não tem outra letra para dividir. E menos 9z dividido por 3, menos dividido por mais dá menos, 9 dividido por 3, 3, e repete o z. Pronto, esse resultado vai ficar dentro do parênteses. Pronto, transformei o polinômio 12x mais 6y menos 9z em um produto de 3 vezes 4x mais 2y mais 3z. Se vocês repararem, se eu fazer aqui o produto, a multiplicação do 3, fazer o chuveirinho, eu volto ao polinômio original. Aliás, se eu fizer isso e não voltar ao original, significa que eu errei em algum lugar. Porque ele tem que voltar. Então, eu vou fazer aqui 3 vezes 4, 3 vezes 4x, 12x. Mais vezes mais, 3 vezes 2y, 6y. Mais vezes menos, 3 vezes 3z, 9z. Ok, pessoal? Então, aí vocês voltam ao polinômio. Então, a ideia aqui, pessoal, e é importante que tenha isso em mente. Quando a gente trabalha com produto notável, fatoração, a gente não muda a expressão original. O valor da expressão original não é mudado. O que a gente faz? A gente reescreve de uma forma que vai facilitar os meus cálculos por algum motivo. Tá? Então, o que produtos notáveis e fatoração faz? Faz com que eu escreva uma determinada expressão de outra maneira. Mas eu não estou mudando a expressão original. É isso que vocês precisam ter em mente. Eu não estou modificando. Eu estou apenas reescrevendo essa expressão de uma forma conveniente a um determinado cálculo que eu esteja fazendo.
aqui a fatoração, segundo exemplo. Repare que aqui não tem o número que divide comum, mas repare que o A aparece em todo. Aliás, quando eu tenho uma letra, eu não tinha dito isso antes, quando eu tenho uma letra e ela tiver vários expoentes, nesse caso tem expoente 2, expoente 3, expoente 4, você vai pegar o menor expoente, tá? Então a ideia é que qual vai ser o fator comum? O A ao quadrado, porque o A aparece em todos e é o menor expoente. Então quando eu estou fazendo fatoração do fator comum evidência, quando eu tiver uma letra que aparece em vários termos, em vários monômios, você vai pegar essa letra com o menor expoente, tá? Beleza. Depois eu vou fazer as divisões. Quando eu pego aqui, e faço 2A ao quadrado, B dividido por A ao quadrado. Bom, A ao quadrado com A ao quadrado eu corto, sobra 2AB. Se eu fizer aqui 3 ao cubo C dividido por A ao quadrado, A ao cubo, então eu vou repetir o 3 dividido por 1, 3. A ao cubo dividido por A ao quadrado, vou repetir a letra e subtrair o expoente. 3 menos 2, 1. Esse 1 não preciso pôr e o C não tem com quem repetir. E o outro termo vai ser menos A quarta dividido por A ao quadrado. Menos dividido por mais, menos. E aqui, no caso, as letras são iguais, então vou repetir a letra e subtrair os expoentes. 4 menos 2, 2. Vai ficar menos A ao quadrado. Então, aqui embaixo, o fator comum é o A ao quadrado. Está aqui fora do parênteses. Opa, deixa eu apagar aqui. Está aqui fora do parênteses, tá? E vai ficar dentro do parênteses o resultado das divisões. 2b mais 3ac menos a ao quadrado está aqui. Então, fatorei essa expressão. Ok? Agora, eu tenho um agrupamento. No polinômio que não existe um fator comum que se repita em todos os termos, então, por exemplo, eu tenho 4 termos, só que eu não tenho nada repetindo nos 4. Podemos usar a fatoração por agrupamento. Para isso, devemos identificar os termos que podem ser agrupados por fatores comuns. Nesse tipo de fatoração, colocamos os fatores comuns dos agrupamentos em evidência. Então, vamos por exemplo, fica mais fácil. Até aqui, o M não aparece em todos, o N não aparece em todos, o X não aparece em todos, o Y não aparece em todos e o 3 não aparece em todos. Então, aparentemente, não daria para fatorar. Mas se você reparar, os termos MX e 3NX têm como fator comum o X. Então, eu posso fatorar nesses dois primeiros X. Então, vou aqui fatorar o X. MX, então fazendo aqui em cima, MX dividido por X, corto, sobra só M. Está aqui. Depois, o 3NX dividido por X, corto X com X, sobra 3N. Está aqui. Depois, os termos MY e 3NY possuem o fator comum o Y. Então, eu vou colocar o Y em evidência. Aqui, pessoal, alguns momentos pode acontecer de o menos também aparecer nos dois. Se aparecer, coloque também o menos em evidência, tá? Se ele aparecer nos dois termos aqui, tá bom? Coloquei o Y em evidência, fazendo as divisões, MY dividido por Y, corta Y com Y, sobra M, tá aqui. E fazendo a divisão 3NY por Y, corta Y com Y, sobra 3N, tá aqui, ok. Note agora, aí que é o interessante, pessoal. Depois que você fez isso, repare que olha o que aconteceu. O M mais 3N se tornou um fator comum, ele aparece nos dois. Bom, agora eu vou colocar eles em evidência. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar agora x, m mais 3n, vou dividir por ele, por m mais 3n que está em evidência. Corto, sobra só x. Está aqui, sobra só o x. Fazendo essa outra divisão, y, m mais 3n por m mais 3n, eu corto aqui, sobra só o y. Está aqui. Então, está aqui, ao invés de eu ter essa expressão mx mais 3nx mais ny mais 3ny, eu vou ter a expressão m mais 3n multiplicado x mais y. Não vou fazer aqui, para o vídeo não ficar longo, mas se você fazer a distributiva, esse m multiplicar x e multiplicar y, e o 3n multiplicar x, multiplicar y, e juntar os termos semelhantes se tiver, vocês vão chegar exatamente a essa expressão original. Ok, pessoal? Então, eu não estou modificando, eu estou reescrevendo em forma de multiplicação, em forma de produto. Trinômio quadrado perfeito. Trinômios são polinômios que têm 3 termos. Então, trinômio, 3, tá? 3 termos, tá? Os trinômios quadrado perfeito, eu tenho aqui, esses dois tipos aqui, que, na verdade, se vocês perceberem, é o inverso do quê? Dos produtos notáveis. Lembra? Eu tinha os produtos notáveis A mais B ao quadrado, que a gente viu no início da aula de hoje, e A menos B elevado ao quadrado.
Então, essa expressão é o contrário. Então, quando aparecer essas expressões, elas voltam a esse produto notável aqui, tá? Assim, a fatoração do trinômio quadrado perfeito será, bom, se for aqui o mais perto do 2, vai ser o mais aqui dentro. Se for o menos, vai ser o menos aqui, tá? É sempre o contrário lá dos produtos notáveis. Para saber se realmente um trinômio é quadrado perfeito, fazemos o seguinte. Então, vamos calcular a raiz quadrada do termo que aparece ao quadrado. Então, eu tiro a raiz quadrada. Aqui, pessoal, está faltando um quadrado aqui no B e está faltando um quadrado aqui no B. Deixa eu ver se aqui, aqui em cima está direito. Então, aqui estava faltando um quadrado aqui. Então, eu tiro a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. Então, desses termos que aparecem ao quadrado. Muitas vezes ele pode não aparecer ao quadrado. Por exemplo, pode ser um 25. Aí você tira a raiz no lugar do B ao quadrado ali. Pode aparecer o 25. Só que 25 dá para tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de 36 é 6. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, não necessariamente vai aparecer um termo elevado ao quadrado. Pode aparecer um número aqui que dá para tirar a raiz quadrada. Ok? Um quadrado perfeito. Bom, multiplicar os valores encontrados por 2. Então, nesse caso aqui, ó, eu farei o quê? Eu tiro a raiz quadrada de A ao quadrado, corto esse 2 com esse 2 do índice, sobra o A. Raiz quadrada de B ao quadrado, corto o 2 aqui com o índice, que é 2, que é a raiz quadrada, sobra B. Então, eu multiplico pelos 2, por 2. Então, eu vou multiplicar os dois termos, os valores que eu encontrei. Então, 2 vezes A vezes B. Comparar o valor encontrado com um termo que não apresenta os quadrados. Comparei aqui, ó. Tá igual? Ó? Tá. Então, esse é um quadrado perfeito. Ok, pessoal? Então, exemplo. Vamos fatorar. Então, aqui o que eu faço? Eu venho aqui, tiro a raiz do x ao quadrado. Aqui, quando é raiz quadrada, é 2. Corta esse 2 com esse 2, só sobra x. Raiz quadrada de 9, isso que eu falei, ó. Vai aparecer em forma de número, é 3. Bom, agora eu multiplico o 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar 2 vezes x vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6x. 6x apareceu no meio? Sim. Então, esse é um trinômio quadrado perfeito. Beleza. Então, dá para eu fatorar como? Aí, como que vai ser a fatoração? Vai ser o resultado da primeira raiz, x. No caso, como apareceu mais aqui, perto do 6, vai ser mais. O resultado da segunda raiz, e isso elevado ao quadrado. Pronto. Você tem aqui a fatoração disso aqui. Então, toda vez que eu fatorar x ao quadrado mais 6x mais 9, isso é igual a x mais 3 elevado ao quadrado. Ok, pessoal? Outro exemplo aqui é a mesma coisa. Tira a raiz quadrada do primeiro, ó, vai dar x. Tira a raiz quadrada do 9y ao quadrado, vai dar 3y. Multiplico 2 vezes x vezes 3y. 2 vezes 3, 6. Vai ficar 6xy, que aparece aqui. Aí repare que ó, o resultado aqui é diferente do que está aqui no meio. Então, esse aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Ó. Não é um trinômio quadrado perfeito. Porque apesar de você conseguir tirar a raiz do primeiro e a raiz do terceiro termo, lá no meio não bate ali quando você multiplica por 2. E tem que bater para ser trinômio quadrado perfeito. Tá? Tem que ser o mesmo valor. Então, nesse caso, não é. Agora, a diferença de dois quadrados. É o mesmo do produto notável, só que o inverso. Eu tenho aqui A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, quando eu fatorar isso, vai dar a raiz do primeiro mais o segundo vezes a raiz do primeiro menos a raiz do segundo. Então, você vai lá, tira a raiz do primeiro, tira a raiz do segundo. Só quando tem dois termos e só tem dentro. Pessoal, quando tiver mais aqui, não dá para fazer, tá? Se tiver um mais aqui A ao quadrado mais B ao quadrado, não tem como fatorar isso aí, tá bom? Só se for negativo, tá? Fique atente a isso, tá bom? Exemplo, então aqui é a mesma coisa. Tirei a raiz de 9x ao quadrado, dá 3x. A raiz quadrada de 9 é 3. O x ao quadrado eu corto ao quadrado com a raiz quadrada, fica só x. E a raiz quadrada de 25 é 5. Logo vai ficar 3x mais 5 vezes 3x menos 5. Ok, pessoal? Então, é uma questão de memorização. Claro que com treino, se você praticar bastante, isso começa a ficar na sua memória e aí sem você ter muita dificuldade para lembrar. Ok, pessoal? Cubo perfeito, a mesma coisa, é o inverso. Se eu memorizei lá, aqui eu consigo fazer tranquilamente. Então, toda vez que eu ver que tem o primeiro ao cubo, tenho 3a vezes alguma coisa ao quadrado aqui vezes b, mais 3 vezes alguma coisa, vezes outra coisa ao quadrado, e o último ao cubo, eu vou fazer a fatoração deles o quê? O primeiro, a raiz cúbica do primeiro, a raiz cúbica do último, elevado ao cubo. Se for tudo mais, é mais. Se eu tiver o sinal de menos aqui, ó, antes de um 3 e antes lá do último termo ao cubo,
vai ser menos aqui. Ok? Então, para fatorar polinômio desse tipo, devemos calcular a raiz cúbica dos termos ao cubo, ou seja, normalmente do primeiro, do terceiro termo, do quarto termo. Pessoal, outra dica aqui. Cuidado, que isso pode estar embaralhado numa expressão. Então, muitas vezes, pode estar A ao cubo mais B ao cubo. Tá ali. Então, aí você tem que arrumar para ficar nessa forma. Tá bom? Não é obrigação aparecer exatamente nessa forma. Tá? Geralmente aparece aqui no colégio quando é coisa mais didática para ajudar o aluno a encontrar. Mas numa prova aí militar, numa prova de concurso, pode ser que isso venha embaralhado. Tá? E aí você vai ter que perceber isso. Então, na verdade, quando a gente fala o último termo, né, mas o mais indicado é você falar o seguinte: vai ter 2 termos ao cubo ali, elevado ao cubo, ou que você consegue tirar a raiz cúbica. Então, você vai calcular a raiz cúbica desses termos ao cubo, depois é necessário confirmar se o polinômio é cubo perfeito. Se for elevar, como que eu confiro? Eu vejo se a multiplicação vai dar esses termos aqui do meio, tá? Esses 2 termos, tá bom? Bom, aqui, ó, fatorar. Aqui ele está arrumadinho, então beleza, eu tiro a raiz cúbica de x ao cubo da x. Raiz cúbica de 8 é 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Tá. E depois, como que eu vou confirmar? Eu tenho que multiplicar 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo. Beleza, deu 6x ao quadrado. Ok, tá aqui. Depois, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Inverte aqui. Numa hora é o primeiro que vai ao quadrado, depois é o segundo que vai ao quadrado. 12x está aqui. Ó. Ok, beleza. Então, como os termos encontrados são iguais aos termos do polinômio, então é um cubo perfeito. Logo, eu posso escrever o quê? O primeiro, no caso, como está tudo positivo, mais a raiz cúbica do primeiro, mais a raiz cúbica do outro termo ao cubo, e isso elevado ao cubo. Ok, pessoal? Aqui outro exemplo, aqui já como negativo. A mesma coisa, tirei a raiz cúbica do primeiro, dá a raiz cúbica de menos 27 menos 3, faça aqui a verificação, dá os termos aqui do meio, aqui, ó, beleza. Então vai ficar o quê? A raiz do primeiro, só que agora aparece o sinal de negativo, antes do segundo termo e antes do termo ao cubo. Então vai ser menos aqui dentro do menos a raiz cúbica do primeiro, menos a raiz cúbica do outro termo ao cubo, e isso elevado ao cubo. Ok, pessoal? E por último, hoje, produto de Steve. Esse aqui é menos comum, tá? Mas eu achei interessante, porque quando eu tiver uma equação do segundo grau, pode ser que eu consiga, através do produto de Steve, fazer. Esse produto de Steve, bom, vamos ler aqui antes de falar. É um produto de qualquer número de binômios do primeiro grau na forma x mais a, tá? Onde o a é um número real ou até complexo. Normalmente a gente vai trabalhar com números reais. Para 2 binômios, teremos. Então, para 2 binômios, teremos essa questão aqui. É o seguinte, então, x mais a vezes x mais b. Então, vai ficar esse x ao quadrado, esse a, b, esse a e esse b, ele vai somar aqui no meio, vai aparecer com x sem expoente, no caso, expoente 1, e esse a vezes o b. Então, vai ficar uma expressão de segundo grau dessa maneira aqui. Aí que tá, pessoal, eu também posso fazer a inversa. Se eu tiver uma equação de segundo grau, eu posso chegar ali no x mais a e x mais b. A gente vai ver como fazer isso. Aqui, ó, para dois binômios, tá? Mas isso pode ser para trinômios e também pode ser generalizado para n. Eu não vou fazer aqui, primeiro, para o vídeo não ficar longo, e segundo, que não é muito o nosso intuito aqui de fazer isso para n casos. Mas é possível generalizar para n, tá bom? Mas a princípio nós vamos fazer só para 2 binômios, tá? Para a equação de segundo grau. Eu ainda não passei a equação de segundo grau, não fiz. Futuramente vou gravar vídeo. E vai ter lá a fórmula para resolver a equação de segundo grau. Mas aqui já é um caminho para ajudar a gente a resolver, tá? E quem já viu a equação de segundo grau, vai aparecer uma coisa aqui interessante, que é aquela história lá, quando você descobre a raiz pela soma e pelo produto. Tá aparecendo algo aqui, ó. Que tem a ver com isso. Tá bom, pessoal? Então, aqui 2 exemplos. Então, eu tenho uma equação de segundo grau. Como é que eu vou fatorar isso aqui pelo produto de Steve? Eu tenho que pensar em 2 números que somado de 8 e mais 8 e multiplicado. Então, como que eu vou fazer isso? Multiplicado de 15. Comece pela multiplicação, que fica mais... Porque soma você tem mais maneiras de somar. Vamos pensar aqui, ó. Então, vamos testar. Você não conhece os números. Então, vamos testar. Para dar o produto 15, eu posso ser 1 vezes 15
dá 15. Só que a soma deles, 1 mais 15, dá 16. Logo, não deu o número 8. Descarte. Esquece. Quando eu fizer aqui 3, o outro jeito de fazer 15 é 3 vezes 5, que dá 15. E olha aqui, ó, 3 mais 5 igual a 8. Show de bola. Achei o meu A e meu B. É o 3 e é o 5. Pronto, então vai ficar x, porque vai ficar a raiz quadrada desse primeiro aqui, que nesse caso é x. Então, tira a raiz quadrada de x ao quadrado, que é igual a x. Então, vai ficar x mais 3 e x mais 5, que são os números que eu achei. Ok? Está aqui a forma fatorada. Se eu fizer o chuveirinho aqui, eu chego naquele número, naquela expressão original. Aqui, mesma coisa. Eu venho aqui, tiro a raiz quadrada do x ao quadrado. Vai dar x, tá? Corto esse 2 com esse 2. Beleza. E tem que pensar no número aqui somado de 14 e multiplicado de 40. O produto de 40. Bom, vou começar aqui. 1 vezes 40, 40. Mais 1 mais 40 dá 41. Esquece. A soma tem que dar 14. Eu posso pensar aqui no 2 vezes 20. Mas a soma, não vou fazer nem a multiplicação. A soma aqui, 2 mais 20, 22. Também não é. Então, vamos pensar no 4 com 10. 4 vezes 10. 4 vezes 10, 40. E 4 mais 10, 14. Show de bola. Cheguei no número. Então, vai ser o quê? O x, que é a raiz quadrada, mais 10 e x mais 4 vezes aqui. Então, repare, pessoal, que esse número 10 e 4, a soma deles vai aparecer perto do x e o produto deles vai aparecer perto do 40. Se eu quiser fazer a verificação, faço o chuveirinho. Vou fazer aqui em cima. Então, eu vou multiplicar, fazer o chuveirinho aqui. X mais 10 vezes x mais 4. Então, vou multiplicar x vezes x, x vezes 4. E 10 vezes x e 10 vezes 4. X vezes x, x ao quadrado. Mais vezes mais, x vezes 4, 4x. Agora o 10 vezes x. Mais vezes mais, 10 vezes x, 10x. E mais vezes mais, x, 10 vezes 4, 40. Ok? Bom, juntando os termos semelhantes, x ao quadrado, 4x mais 10x vai dar mais 14x, mais 40. Aqui, ó, aparece o produto aqui, ó, por isso que é o produto no final, é o 10 multiplicando 4. E no meio ele soma porque eles são termos semelhantes. Então, tá aí o produto de Steve, ajuda. Então, se você tem uma equação, uma expressão de segundo grau, você consegue fatorar ela pelo produto de Steve. Ok, beleza? Pessoal, então, espero aí que tenha conseguido aprender alguma coisa nessas aulas de hoje. Bom, pessoal, então, quero agradecer a todos que ficaram até no fim dessa aula, que, de fato, essa parte de assistir o vídeo todo, isso ajuda muito, dá mais engajamento. Então, agradeço a todos que chegaram aqui até o final, que viram o vídeo todo. O vídeo ficou um pouco longo, mas era porque eu coloquei na mesma aula, tanto o produto notável e fatoração, porque são inversos, né? Então, se você tem ideia de produto notável, você consegue fatorar e vice-versa, tá bom, pessoal? Então, quero agradecer a todos que ficaram até agora. Muito obrigado por ter assistido, por ter visto essa aula até o fim. Espero que eu tenha ajudado vocês de fato a conseguir aprender um pouco mais de matemática. Fique com Deus. Até a próxima.